E fala galera, beleza? Alucard na área novamente, estamos aqui na Matilha Board Game, prontos para trazer mais um conteúdo para vocês, galera. Vamos falar de Gloomhaven, atendendo aí ao pedido de um dos nossos inscritos, o Eric Morgado. Vamos falar mais especificamente de algumas regras aí de Gloomhaven, vamos entrar em mais detalhes. Vamos mais a fundo a respeito dessas regras. É um quadro aí que estou analisando se vai repercutir bem, então eu conto com a sua ajuda deixando nos comentários aí o que você está achando, o que você pensa sobre esse quadro, se vale a pena nós fazermos isso aí, galera. Antes de falarmos do nosso assunto, não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer o canal, se inscreve aí no canal, estamos com uma meta de 1000 inscritos e contamos com a sua ajuda para isso aí. Tenho certeza que você já se inscreveu, a Matilha agradece. Segue a gente também lá no Instagram, estamos começando a colocar bastante conteúdo por lá. Não esquece de ativar o sininho, porque falou de Gloomhaven, falou de Matilha Board Game. E se você curte Gloomhaven, quer estar recebendo todos os conteúdos de Gloomhaven que a Matilha posta aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho. Bora lá, vamos falar do nosso conteúdo de hoje. Hoje nós vamos abordar de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais detalhada, as regras sobre vantagem e desvantagem, tá, galera? Como realmente funcionam essas regras? Será que eu compreendi bem o funcionamento dessas regras? Será que eu estou usando essas regras da maneira certa? Hoje a Matilha vai responder para você todos os detalhes sobre vantagens e desvantagens de Gloomhaven, galera. Bora lá para a mesa, vamos conferir todos os detalhes dessa regra. Fala galera, beleza? Estamos aqui então, né, na mesa para explicarmos aí, né, galera, um pouco sobre as vantagens aí, como funciona a vantagem e desvantagem em Gloomhaven, né? A pedido aí, né, de nossos inscritos, vamos fazer aí alguns vídeos mais específicos em determinadas regras do Gloomhaven, para tentarmos esclarecer melhor como funciona aí essas regras específicas, né? Então, para isso, nós montamos aqui, né, uma simulação para falarmos um pouco a respeito das vantagens, tá, pessoal? Alguns ataques em Gloomhaven, eles podem ter uma vantagem ou uma desvantagem, né? Como é que funciona isso? Quando você ataca em vantagem, né, a regra grosso modo diz que você compra 2 cartas e você vai ficar com a melhor opção dessas 2 cartas da qual você comprou, né? Isso pode parecer simples, mas na verdade tem alguns casos no jogo que complica. E o manual nos ajuda a tirar um pouco dessas dúvidas, e outras, né, dessas dúvidas nós conseguimos tirar através do FAQ oficial, né, do Gloomhaven. Se você não viu ainda, né, o vídeo do FAQ oficial do Gloomhaven, nós temos esse vídeo aqui no canal. Você pode clicar no card aí que vai estar aparecendo para você, e você vai poder conferir aí, né, esse FAQ oficial aí do Gloomhaven, tá? Vamos falar então, né, dos casos mais simples primeiro, tá, pessoal? Então, se eu estiver atacando em vantagem, eu vou fazer a compra de 2 cartas e vou ficar com o melhor resultado, né, pessoal? Aqui nós podemos aí de fácil, né, modo entender que o nosso melhor resultado é +1. Portanto, o resultado do nosso ataque, né, levaria aí um modificador de +1 na nossa jogada de dano. Este é o exemplo mais básico, né, e o exemplo mais simples que nós podemos dar aí a respeito, né, de um ataque com vantagem. Mas, né, o manual fala um pouco de outros exemplos. Por um exemplo, se eu tiver a seguinte situação, né, eu comprei 2 cartas aqui. E talvez seja aí uma das regras que até aqui na Matilha nós nos confundimos, né, algumas vezes entendemos errado. Nós podemos ver aqui que nesta situação aqui, não é, esta carta seria a melhor opção, né, pois além de ela gerar um elemento, ela me dá a oportunidade de comprar uma nova carta. E talvez ao comprar uma nova carta eu poderia até estar anulando, né, a minha jogada aqui neste caso, né?
Mas o jogo diz o seguinte, que ao fazer isso, né, ao comprar uma carta de modificador adicional, como foi no caso aqui, o efeito dele é adicionado a outra carta jogada, né? Interessante isso. Se uma carta de modificador adicional for comprada, seu efeito é adicionado a outra carta que foi jogada. Então, nós adicionaríamos aqui, já de efeito imediato, uma luz, né, e mais um de dano. Esse seria o resultado da nossa jogada. É a respeito disso que o manual trata e muitas vezes nós nos confundimos, mas o manual diz que você simplesmente soma, né, o efeito das cartas aqui que foram tiradas dessa forma. Então essa seria a resolução de uma jogada com vantagem, aonde nós temos uma carta com modificador adicional, nós vamos simplesmente somar o efeito desta carta à carta aqui que foi jogada, tá, pessoal? Então esse efeito se somaria, assim ficaria aí a resolução desse segundo caso aqui dado como exemplo. E o terceiro caso que nós temos aí como exemplo é caso nós compremos aqui duas cartas com modificadores adicionais, né? O que o jogo fala sobre isso? Quando nós compramos duas cartas com modificadores adicionais, nós precisamos continuar comprando carta do deck até que não venha mais nenhuma carta com modificador adicional. Então eu vou somar todos os efeitos que eu comprei desta forma, tá, pessoal? Então aqui eu continuaria comprando e nesse caso em que veio uma carta mais um, eu encerraria. O meu ataque então geraria uma folha, geraria um vento e eu adicionaria mais um ao meu dano, tá, pessoal? E se no caso de eu não ter comprado esse mais um, aqui por um exemplo, eu tivesse comprado mais uma carta de modificador adicional, eu continuaria comprando até que a carta comprada, a última carta comprada, não fosse, né, uma carta aí de modificador adicional. Bom, e no caso então de um ataque com desvantagem, como é que funcionaria, né, a minha jogada de ataque com desvantagem? Assim como na vantagem, eu compro duas cartas. Porém, agora eu tenho que ficar com o pior resultado que eu tirei. Seguindo, né, as seguintes regras aqui de exemplo. Caso eu tire o resultado de mais um e menos um, eu vou ter que ficar com o resultado menos um, completando aí, né, o meu ataque com um modificador de menos um. Caso eu tire uma carta com um modificador adicional, ou seja, que eu compre em outra carta, a desvantagem nunca considera os modificadores adicionais. Então, automaticamente eu elimino o modificador adicional e ficaria então com um resultado de mais um no meu ataque, que ainda não seria algo tão ruim. Em terceiro caso, como nós já vimos no exemplo da vantagem, ao comprar duas cartas com modificador adicional, como a regra diz que a desvantagem não considera os modificadores adicionais, então eu compro uma terceira carta e fico com ela, desde que ela não seja um modificador adicional. Então, neste resultado, eu teria apenas mais um de dano, realizando aí, né, no caso de um ataque em desvantagem, tá, pessoal? E o que o jogo fala, então, a respeito, né, de ambiguidade, né, em caso de ambiguidade, né, o que seria aí, né, uma ambiguidade, né? A ambiguidade, tá, pessoal, é algo que é considerado aí igual, né? Podemos dizer assim, que não faz diferença. E o manual fala que você então fica com a primeira carta comprada, tá? Então, se for uma situação ambígua, você tem de ficar com a primeira carta que você comprou. E como eu reconheço, né, se a situação é uma situação ambígua, né, aí o FAQ oficial nos deu alguns exemplos para que nós possamos aí saber discernir quando algo é melhor e quando algo, né, é pior. Então, vamos tentar compreender esses exemplos. O que o FAQ oficial fala, então, pessoal, a respeito aí da ambiguidade na vantagem ou na desvantagem, tá? Ele fala o seguinte: em uma situação como essa,
nós facilmente identificamos que o +2 é melhor e o -1 é pior. Portanto, se eu estiver em vantagem, eu fico com o +2. Se eu estiver em desvantagem, eu fico com o +1. Ok? Situação fácil aqui de nós conseguirmos fazer a leitura, né? Outra situação, né, que o manual traz é o seguinte, né, que o FAQ, né, na verdade, oficial traz é o seguinte: toda carta que ele tenha um efeito adicional é considerado, né, esse efeito adicionado, ele é considerado um valor positivo, mas sem valor numérico, né, sem valor definido. O que isso quer dizer? Nesse caso, nós temos 2+1, porém, essa carta ainda causa um ferimento. Isso indica, então, que ela tem um valor positivo a mais do que o +1. Portanto, neste caso, a carta +1 e ferimento seria a carta melhor na situação de uma vantagem. E a carta +1 sem o ferimento seria a carta pior em uma situação da desvantagem. Então o efeito é sempre considerado algo positivo, mas sem um valor numérico. Para a gente compreender, né, melhor a respeito disso aí, a gente pode usar também o seguinte exemplo aqui que vai parecer mais fácil, né, para nós compreendermos. Suponhamos que essa carta aqui gera folha, tá, pessoal? Não tem essa setinha aqui, tá? Que ela não seja uma carta que compra outra, porque se fosse nessa situação em um ataque com vantagem, nós simplesmente somaríamos as duas, e em um ataque com desvantagem, nós ignoraríamos essa e ficaríamos só com o +2. Mas vamos supor que não tenha esse símbolo aqui e que essa carta simplesmente geraria uma folha. Compra e gera uma folha e eu não compro outra carta. E aqui eu tenho uma outra carta +2. Qual dessas duas então é melhor? Né? Nós olhamos para o valor numérico e dizemos então que o valor numérico é melhor, mas não. O jogo diz que essa é uma situação ambígua, ou seja, uma situação igual, porque esse efeito positivo ele tem um valor não definido, mas é um valor positivo. Como é um valor não definido, vamos considerar aí como um valor X. E esse valor X, ele pode ser melhor ou não que esse +2. Então, numa situação dessa ambígua, nós ficaríamos com a folha se ela tivesse sido comprada primeira, tá? Ficaríamos com essa situação aqui, se ela tivesse sido comprada primeiro. E caso o +2 tivesse sido comprado primeiro, então nós ficaríamos com o +2. É isso o que diz a regra. Outro exemplo aí, né, de uma situação ambígua seria essa, né? Nós temos duas cartas +2, mas uma adiciona fogo e a outra adiciona gelo. Então, nesse caso, são consideradas ambíguas porque as duas tem uma vantagem aqui que não tem um valor numérico definido. Então existe uma ambiguidade entre elas e nós temos que ficar com a que foi comprada primeiro novamente. Se foi a +2 de gelo, ficaríamos com ela. Se foi a +2 de fogo, ficaríamos com ela, então, nessa situação de ambiguidade. E por último, né, pessoal, para fecharmos aí os exemplos, né, dos ataques em vantagem, nós temos aqui mais um exemplo que vamos desconsiderar que essa carta que gera escuridão tem a seta aqui. Vamos supor que ela simplesmente só gera escuridão. E novamente nós temos aqui uma situação de ambiguidade. Não, mas essa dá +2 e ainda gera gelo. Mas lembre-se que o efeito positivo é um efeito sem valor determinado. Então, o FAQ oficial diz que isso é uma ambiguidade, mesmo que essa carta só gere a escuridão, porque ela não tem um valor pré-definido, então é X. Então, se eu comprei a escuridão primeiro, vou ficar com a escuridão. Se eu comprei +2 e gelo, vou ficar com o +2 e gelo. E assim trata-se uma situação de ambiguidade. Note, né, que no caso dessas cartas que você compra um modificador adicional, você não considera ambíguo. E em caso de vantagem, você vai somar todos e continuar comprando até que venha uma carta que não compre outra. Neste caso, eu geraria folha, geraria escuridão, causaria +2 de dano e ainda adicionaria gelo. Se isso fosse um ataque em desvantagem, eu ignoraria essas duas cartas
e simplesmente ficaria com o resultado de mais 2 e gelo. Tá, pessoal? Eu espero que tenha dado para entender aí exatamente como funciona a vantagem e a desvantagem, tá? É algo que realmente é muito confuso, nos confunde bastante, tá? E quando então que eu estou em vantagem e quando eu estou em desvantagem, tá? Por regra básica, tá, pessoal? Toda vez que um efeito de algum monstro, né, ou de algum item fazer você estar em vantagem ou desvantagem, você vai aplicar esses efeitos. Por um exemplo, né, se você estiver aí na condição de confuso, você vai fazer os seus ataques em desvantagem. Se você estiver aí com a condição de fortalecido, você vai fazer os seus ataques em vantagem. Mas, Alucard, se eu tiver com os dois, então um efeito anula o outro e eu faço o meu ataque normalmente, nem em desvantagem, nem com vantagem. Outra situação que pode me conceder vantagem são itens. Tem alguns itens que te dá vantagem em determinados ataques. E uma situação que pode te conceder desvantagem, normalmente são habilidades de monstros, tá? Alguns monstros têm passivamente a habilidade de quando eles são atacados, você ataca eles em desvantagem. E outra característica da regra aí é você atacar um monstro com um ataque à distância que esteja adjacente a você. Quando você faz isso, usa um ataque à distância, tá, pessoal? Os ataques corpo a corpo não são penalizados por isso, mas quando você usa um ataque à distância em um monstro que está adjacente a você, você vai realizar esse ataque em desvantagem, vai comprar 2 cartas e ficar aí com o pior resultado dentre as cartas que você comprou. Alucard, mas e se eu estiver essa configuração? Vamos imaginar que a minha Tecelã Arcana está realizando um ataque neste monstro, mas ela está adjacente a este, então ela não sofre a desvantagem, pois o ataque está sendo realizado contra este inimigo e não contra este inimigo que está adjacente a ela. Então você só sofre a desvantagem quando você está atacando um inimigo com ataque à distância que esteja adjacente a você. Se a Tecelã Arcana focar o dragão cuspidor que está aqui embaixo, então neste caso ela não teria desvantagem. Mas se ela atacar o dragão cuspidor número 1, que está ao seu lado, ela então ficaria com desvantagem. Beleza, galera? Essas daí são as regras, né, de vantagem e desvantagem que vem causando aí bastante confusão na galera que joga Gloomhaven. É bem provável que você já tenha jogado errado com isso aqui, tá? Não vai ser nenhuma surpresa, porque aqui na matilha nós já jogamos errado com essa regra, tá? Então é sempre bom tá revendo o manual aí, né? Foi muito bom. O Eric, né, que foi um dos nossos inscritos aí, que pediu, né, para tirar dúvida a respeito disso aqui, e eu achei muito válido. Às vezes você fala, vantagem e desvantagem é fácil, mas nós acabamos de ver que não é, né? Exige aí um pouco de atenção, senão você acaba fazendo caquinha na hora que você tá aí realizando, né, os seus ataques no jogo. E aí tem uma condição aí, né, pessoal, que eu vou falar, que aí nesse caso já é uma house rules, tá, pessoal? É uma house rules que você usa caso você queira, mas é algo que tá na comunidade aí, né? Tá lá no Board Game Geek e a galera fala bastante dessa situação aqui, tá, pessoal? Eu vou mostrar para vocês qual é a situação que é muito falada lá no Board Game Geek. Suponhamos que eu estou fazendo um ataque em vantagem. Então eu compro e a minha primeira carta é um modificador adicional. Então eu devo comprar 2 cartas, né? Pois assim é meu ataque em vantagem. E eu já estou considerando os 2. E aí eu preciso comprar cartas até que pare de vir cartas com modificador adicional. E então eu somo todos os resultados. E de repente, ao comprar a minha carta, eu anulo o meu ataque. Isso aqui é considerado uma vantagem? Esse é o ponto, né? Como um ataque em vantagem pode não causar dano, pode ser considerado um nulo. Nesse caso,
eu ainda geraria a folha, ainda geraria a escuridão, mas eu anularia todo o meu dano, tá? Tem uma galera aí que não acha justo, e quando acontece isso, nesse caso, a galera acha que é justo você comprar até que venha uma carta que seja positiva para você. Nesse caso, né, eu coloquei aqui de propósito, 1 vezes 2, aí sim seria aí uma vantagem, né? Se isso aqui tivesse sido tirado no caso de uma desvantagem, tudo bem, porque você anularia o seu ataque e isso sim é uma desvantagem. Mas aí tem, né, o contraponto da House Rules, né? E se eu estou atacando em vantagem e eu tiro essa situação? Estou atacando em desvantagem, desculpe. Estou atacando em desvantagem e tiro essa situação. 1 vezes 2 também não é uma desvantagem, mas então eu vou me beneficiar disso só porque eu quis contornar as regras, né? Fazer uma House Rules, assim como um nulo em um ataque com vantagem não poderia ser aplicado. Se você aplicar essa regra quando você estiver em desvantagem, então eu considero que o vezes 2 também não poderia ser aplicado nesse caso, e você teria que comprar outra carta para substituir o vezes 2. Então, se você quer colocar essa House Rule, que você coloque ela para os dois lados, né? Lembrando novamente que isso é uma regra da casa, tá, pessoal? Isso não é uma regra do manual. De acordo com o manual, essa seria a situação do seu ataque em vantagem. Você geraria os elementos e anularia o seu ataque e ponto final. Beleza, galera? Espero que tenha dado para vocês entender aí, né, como funciona a vantagem em Gloomhaven. Se vocês gostaram, né, desse padrão aqui de explicação das regras, né, com regras específicas para ir um pouquinho mais a fundo, vamos destrinchar um pouquinho mais o Gloomhaven, né? Vamos ir um pouquinho mais dentro das regras, em vez de um vídeo de regra grandão, né, que nós já temos aí no canal, onde você pega todo o conteúdo do jogo, mas vamos indo aos pouquinhos agora, né, nas regras que tem dentro do jogo. Deixa nos comentários aí, né, dá um feedback para mim, para eu saber se nós continuamos, né, a fazer vídeo deste modo aí. Se te ajudou, não esquece de deixar o like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, porque falou de Gloomhaven, falou de Matilha Board Game. Somos o canal brasileiro com o maior conteúdo de Gloomhaven aí. Então, se você tá procurando o Gloomhaven, esse é o local certo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Não se esquece também que já estamos com bastante conteúdo lá no Instagram, galera. Pode seguir a gente lá, @matilha.board. Beleza, galera? A Alucard vai se despedindo. Aquele abraço e até a próxima.